Disseram que ele não tinha nível, que era comum e que não seria um camisa 9 de elite. Hoje esse mesmo jogador está humilhando defesas e deitando no Chelsea. Essa é a história de quem ninguém acreditou, mas o futebol nunca abandonou. Jogador desacreditado no Brasil, questionado na base e ignorado por muitos. Hoje, João Pedro é um dos melhores centroavantes do mundo, decisivo, frio, técnico e simplesmente imparável. Mas para chegar aqui ele precisou escutar muitas críticas, muito questionamento, muitas dúvidas e precisou ouvir que não era suficiente. A história do João Pedro não começa com hype exagerado, capa de jornal ou marketing europeu. Ela começa com dúvida, com gente dizendo que ele era só mais um. No Brasil foi tratado como um jogador comum, como uma promessa básica, nada de fenômeno, nenhuma expectativa absurda. Quando foi para a Europa disseram que era cedo demais e que ele não estava pronto, mas enquanto falavam, ele evoluía. Depois de uma grande passagem pelo Brighton da Inglaterra, o João Pedro recebeu uma proposta impressionante para jogar no Chelsea e já começou fazendo história. Gol decisivo, movimentação de camisa 9 moderno e uma frieza absurda na área. Já acumula várias convocações para a seleção brasileira, é um homem de confiança do Ancelotti e o principal candidato a ser titular na Copa do Mundo. Essa não é uma história sobre talento, é sobre resistência, porque no futebol quem aguenta mais tempo vence. Essa é a ascensão de João Pedro. E bom, nesse vídeo, rapaziada, vamos comentar um pouco e tentar entender o que tá acontecendo com o João Pedro, cara, que do nada deixou de ser um atacante bom, né, que já era no Brighton, pra se tornar um dos melhores centroavantes do mundo. Um atacante simplesmente completo, rapaziada, um finalizador nato, um cara frio, rápido, forte fisicamente e que hoje é titular absoluto do Chelsea. Como que o João Pedro conseguiu, rapaziada, essa evolução absurda? Hoje o cara já soma mais de 10 gols na Premier League, é um dos principais centroavantes do planeta. Convocado para a seleção brasileira, homem de confiança do Ancelotti e o principal candidato a ser o camisa 9 titular na Copa. Mas enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos tentar entender como o João Pedro tá vivendo essa fase absurda, porque de fato, rapaziada, pra quem assiste o Chelsea, pra quem acompanha a Premier League, sabe que o João Pedro é um fenômeno. E pra entender isso, vamos ver o vídeo do Gustavo Marques, que é um belíssimo canal, tá aqui na descrição o link do vídeo original, que é o vídeo. Essa versão do João Pedro é assustadora. Stamford Bridge em ebulição, Chelsea perde 2-0 no primeiro tempo, a torcida vaia, o jogo está morrendo. Aí entra o brasileiro de 23 anos, gol, assistência, virada nos acréscimos e ainda bateu de frente com Adama Traoré. O moleque é corajoso. Ok, Google, como defender um golem de pedra? Sem Torre Inferno, sem P.E.K.K.A, sem Mini P.E.K.K.A, sem exército. Ok, Google! 3 semanas depois... Pô, rapaziada, esse vídeo é muito bom, mano. Gente, o João Pedro, além de estar jogando muita bola em campo, tá brigando, mano, com a Adama Traoré, irmão. Tá maluco, João Pedro. 3 semanas depois, Nápoles, Champions League, fora de casa, 2 gols dele. Chelsea nas oitavas direto. Tem jogador que aparece quando o jogo está fácil, e tem jogador que aparece quando o jogo está escapando pelas mãos. João Pedro virou o botão do caos, e o Chelsea virou outro time quando ele está em campo. Chelsea, that's why I came. We dropped him. I said before. É o Brasil no topo, pô, tá maluco? Vamos direto ao ponto. João Pedro não é novidade no futebol inglês. Ele saiu do Fluminense e foi jogar no Watford. Logo depois foi para o Brighton e no ano passado, em julho de 2025, assinou com o Chelsea por 60 milhões de libras. Contrato 60 milhões, rapaziada. Que isso, mano? Ô, mano, 60 milhões é sacanagem, rapaziada. Mas vale, tá? Vale cada centavo. de 8 anos, expectativa gigante. Mas expectativa no Chelsea vira cobrança em 2 semanas. E cobrança vira dúvida em 1 mês. Porque ele chegou sendo visto como talento, potencial, promessa. Aquele tipo de atacante que resolve quando o time está bem. Que faz gol quando a partida já está controlada. Mas logo de cara, ele mostrou que não seria assim. O João Pedro amassou seu antigo time, o Fluminense. Logo na sua estreia como titular com a camisa do Chelsea, ele marcou 2 gols e depois marcou mais um na final do Mundial de Clubes contra o Paris Saint-Germain. E para quem achava que ia ficar só nisso, na Premier League, ele não está sendo só mais uma promessa. Não, está sendo decisivo.
Essa liga é considerada a mais difícil do mundo, e para ser um grande atacante nela, tem que ser o cara que aparece quando o vestiário está em silêncio no intervalo, quando o técnico não sabe mais o que falar, quando a torcida já desistiu. E foi exatamente isso que ele começou a entregar, só que não do jeito esperado, foi do jeito assustador. Temporada 2025-26, na Premier League, 24 jogos, 9 gols, 4 assistências até o momento. Só um detalhe, rapaziada, sobre o vídeo. Que produção absurda, hein, ô Gustavo Marques? Palmas aí, tá? Parece normal? Espera aí, ele tem 88 toques na área adversária, um dos maiores volumes do elenco inteiro do Chelsea. Isso não é atacante que some, é atacante que pressiona, que marca território. 49 dribles completos, taxa de acerto de 43%, não é Vinícius Júnior, não é Estevão, não é Neymar, mas é eficiente, é funcional, é perigoso. No total da temporada, 32 jogos, 12 gols somando todas as competições. Champions League, 6 jogos, 3 gols. E o Chelsea terminou em sexto na fase de liga, classificação direta para as oitavas. Coincidência? Não quando você entende o tipo de jogador que ele está se tornando, porque João Pedro não é um atacante de volume cego, ele não precisa de 20 finalizações para fazer 2 gols, ele é um atacante de momento certo, de timing, de leitura, de presença. E isso muda tudo, porque quando um time tem um cara assim, ele não precisa dominar os 90 minutos. Cara, isso é muito verdade, rapaziada. Pô, eu fiz um vídeo sobre o Igor Thiago, deve sair hoje ainda ou amanhã, enfim. Cara, é a mesma coisa do Igor Thiago, rapaziada. Hoje a gente tem brasileiros na Europa, tá? Camisas 9 brasileiros na Europa que são letais, pô. Que se jogassem, pô, num City da vida que recebem, porque o atacante recebe 8 bolas por jogo. Pô, o Haaland recebe 8 bolas por jogo. Não tô dizendo que o Haaland só faz gol por conta disso. Pô, o Haaland já metia muito gol na época do Borussia, enfim. Mas assim, cara, se o João Pedro recebe pouca bola e faz muito gol, o Igor Thiago recebe pouca bola e faz muito gol, é porque eles são letais, pô, decisivo, letal, matador. Se recebesse mais bola, lá ele faria o dobro de gols, pô. Só precisa de 15 minutos certos, e foi exatamente isso que aconteceu contra o West Ham. Mas antes de chegarmos a esse jogo, temos que ver o turbilhão de coisas que aconteceu no Chelsea e com o João Pedro até aqui. Quando o Chelsea mudou de treinador, não mudou só um nome na área técnica, mudou o clima, mudou a exigência, mudou a forma como o time queria jogar, e principalmente mudou o tipo de atacante que o clube precisava. No dia 1 de janeiro de 2026, Enzo Maresca deixou o comando. As causas principais foram duas. A primeira foi a queda de rendimento no período em que o calendário aperta e o clube não aceita desculpa. Novembro e dezembro chegaram, o time oscilou e a diretoria entendeu que a temporada estava escapando bem na hora em que precisava virar a máquina. Em 9 partidas seguidas, havia sido apenas uma vitória. E a segunda é mais silenciosa, mas costuma ser mais fatal. Bastidor, desgaste, tensão com a hierarquia, relatos apontam que Maresca entrou em rota de colisão com as decisões internas do clube, incluindo conflitos com o departamento médico e a estrutura de poder do Chelsea, a diretoria. Dias depois, no dia 6 de janeiro, o Chelsea anunciou Liam Rossenior como novo treinador, com um contrato longo até 2032. Só que a parte mais interessante aparece quando você olha para o João Pedro. Porque quando um time muda de técnico, o atacante costuma ser o primeiro a sentir. Ou ele vira a cara do novo plano, ou ele vira problema. E o Rossenior já deixou claro qual é o preço para João Pedro ser protagonista. Intensidade, sem bola, pressão, trabalho. Ele falou publicamente que conversou com o atacante e que, quando ele joga com intensidade, a qualidade aparece. E isso muda tudo, porque João Pedro deixa de ser só o cara que finaliza. Ele vira o cara que inicia o ataque sem tocar na bola, que acelera o jogo no desarme dentro do setor ofensivo, que força o erro, que incomoda a saída. E aí você entende porque essa versão dele parece ser diferente. Em vez de ficar preso a uma função mais estática, ele passa a ser uma arma de impacto. Um atacante que agride o espaço, que pressiona, que participa do jogo o tempo inteiro. Ele começa a aparecer não só no gol, mas no ritmo do jogo. Um desconforto que ele provoca no adversário. Porque quando o treinador chega e define uma regra tão simples como intensidade primeiro, ele está fazendo uma escolha. Cara, essa versão do João Pedro é realmente assustadora, cara. Ele está dizendo quem vai sobreviver ao novo Chelsea. E a pergunta que fica é perigosa. Se o João Pedro já está entregando nesse nível com essa cobrança, o que acontece quando ele estiver totalmente moldado para esse estilo? Pouco a pouco, ele começou a marcar gols em sequência. Contra o Brentford. Com caneta. Janelt. Caiode. Passe errado. João Pedro finalizando! Pressão deles! Gol! Golaço. Contra o Crystal Palace. João Pedro recebe de costas. Trabalha com o Estevão. A bola à frente é pro João Pedro. O goleiro foi na indecisão. João Pedro na área. Ergue a cabeça. Faz o corte de canhota. E, mano, tem uma parada muito massa. Assim, eu acho que isso é bom, né, mano? Porque enquanto tá dando certo é bom, né? Se passar der errado, a gente vai criticar. Mas um negócio muito bom no João Pedro é a personalidade e a confiança nele mesmo, cara. Pô, ele pode estar assim, tendo que
tem 3 marcadores na frente dele e tem 2 companheiros livres. Ele vai ter sempre a confiança de driblar os 2, 3 pra chutar pro gol ao invés de tocar, né? Mesmo que a parte, né? Mesmo que na teoria o correto seja tocar, tenha confiança de driblar pra ele fazer o gol. E mas é fominha, não sei o que. Mas dá certo, ele é um camisa 9, ele tem que fazer gol, é a função dele, entendeu? Assim, claro que ele toca também, ele dá assistência, mas, por exemplo, nessa jogada aqui, rapaziada, era só tocar, ó, tinha 2 livres, mas ele fez o mais difícil. Tá errado? Não, porque deu certo, entendeu? Mas é muito, isso me impressiona muito a coragem dele, entendeu? E em noite de Champions, fez uma sessão de golaço. Champions League, fora de casa, classificação direta em jogo. Se o Chelsea perdesse ou empatasse, ia depender de combinação de resultados. Poderia até cair para os playoffs, o que significaria mais 2 jogos, mais 2 desgastes, mais riscos. E logo no início da partida, o Chelsea abriu o placar com Enzo Fernandes, de pênalti. Mas, ainda no primeiro tempo, o Napoli virou 2-1 para o time italiano. O estádio pegando fogo, torcida empurrando, e aí, na volta do intervalo, João Pedro decidiu que não ia deixar o Chelsea depender de ninguém. O primeiro gol foi dele, bola no pé, zero hesitação, finalização limpa. E aí a gente vê o Estevão na direita, então. João Pedro dominou, perna esquerda, bateu! Que golaço! Gol! Sem pensar 2 vezes, sem medo do erro, empate em 2-2. Mas ele não parou por aí. O segundo gol, segundo Sky Sports, foi sublime. Jogada individual, movimentação, espaço criado, conclusão perfeita. De novo, ó. 3-2 e virada completa. Podia tocar. É um centroavantão de responsabilidade. Presta atenção, ele pode tocar nesse lance, ó. Ele pode tocar, só que ele vai chutar, ó. Vem o João Pedro, dominou, tem Garnacho no Ó, parou aqui, ó. Tinha um Garnacho sozinho, tinha outro companheiro sozinho. Recebeu, bateu! É Gol! muito culhão, pô, muita confiança. 2 gols na segunda etapa, vitória fora de casa, Chelsea fechou em 6º na fase de liga e garantiu a vaga direto para as oitavas. O portal Guardian destacou: João Pedro e Cole Palmer viraram o jogo. Mas tem um detalhe que muda a leitura inteira daquela noite. Palmer é craque, todo mundo sabe, ele é o cérebro do time, mas João Pedro naquela noite foi o cara que decidiu o destino do clube na competição e foi eleito o melhor em campo. Mas o especial mesmo aconteceu contra o West Ham, na Premier League. Primeiro tempo, Chelsea perde de 2-0. Um time apático, sem criação, sem alma, os jogadores andavam em campo. E tem um detalhe importante aqui, João Pedro estava no banco. Ele não era a primeira opção de Rosselló naquele jogo. Mas na volta do intervalo, o treinador colocou ele em campo e o jogo virou outro. Primeiro, a energia mudou. O Chelsea começou a pressionar diferente e se impôs. E aí, João Pedro marcou. Fofaná parte pelo corredor com espaço para trabalhar. Lá vem o Fofaná, levantamento, segundo poste para o João Pedro! Brasil neles. Ele participou da jogada do segundo gol, o de empate, e ainda deu assistência para o terceiro nos acréscimos, virada completa. O portal The Guardian descreveu assim: as mudanças viraram o jogo, e João Pedro foi o centro disso. Virada de 2-0 para 3-2 em casa, com confusão generalizada no fim. O jogador do West Ham expulso por agressão envolvendo ele, e o moleque até peitou a dama Traoré. Respeitei. But it will be a corner for West Ham as Cucurella goes down, and it might all kick off there over on the far side. It's going to kick off there. Oh my word! Now everybody is getting involved, and there was definitely an angry reaction by Dama Traoré in the first place. And the referee has got a lot to sort out. João Pedro tem 23 anos, 9 gols e 4 assistências na Premier League, além de 3 gols na Champions. 10 gols na Premier League já, hein? 10 gols. Classificação direta garantida, virada histórica contra o West Ham, noite mágica em Nápoles, que salvou a temporada europeia do Chelsea até aqui. Ele não é mais um atacante de talento que chegou em julho. Ele não é mais a contratação cara que precisa provar valor. Ele é o cara que decide quando o jogo está morrendo, quando o time não tem mais argumento, quando a tática falhou. E isso é o tipo de atacante que muda temporadas inteiras, que vira ídolo, que vira lenda. Mas também é o tipo de atacante que vira alvo, que enfrenta a marcação dupla, que leva a falta dura, que precisa provar todo jogo que não foi sorte. Se Napoli foi o aviso e o West Ham foi a confirmação, então o que vem agora pode ser assustador, para quem torce pelo Chelsea ou contra ele, porque essa versão de João Pedro levanta uma dúvida que ninguém consegue responder ainda.
Isso é só uma fase meteórica que vai acabar daqui 2 semanas? Ou é o começo de um atacante que vai decidir a temporada inteira do Chelsea e aterrorizar a Premier League pelos próximos anos? Comenta aí embaixo o que vocês estão achando do João Pedro, que eu quero saber a sua opinião. Rapaziada, um começo realmente avassalador do João Pedro na Premier League pelo Chelsea. Pô, já chegou no Mundial em julho, eliminando o Fluminense, né, cara, na semifinal do Mundial. E agora tá simplesmente metendo gol a rodo na Premier League. É o artilheiro do Chelsea no campeonato inglês, é o artilheiro do Chelsea na temporada. E por mais que o Chelsea tenha Enzo Fernandes, Palmer, Cucurella, Reece James, Garnacho, Estevão, gente, o 9, o homem-gol, a referência no ataque dentro da área é o João Pedro, não tem pra onde correr. E outra coisa, eu quero ver a opinião de vocês, tá, rapaziada? O João Pedro tem que ir pra Copa do Mundo, tá? Tem que ser convocado e tem que ser o titular ou não. Qual é a opinião de vocês? Na minha opinião, tá entre ele, Igor, Thiago, o Endrick. Eu acho que esses 3 centroavantes tem que ir pra Copa do Mundo e o Ancelotti tem que tentar, mano, usar o melhor, tá ligado? Se quiser mais mobilidade, usa o Endrick. Quer mais referência? Briga ali entre João Pedro e Igor, Thiago e enfim, cara. Bota os caras pra jogar e vão ver quem vai ser o melhor. Mas o João Pedro com certeza tá nessa briga. E outra coisa, comenta aqui embaixo a palavra, vamos pensar, a palavra hexa. Só escreve aí, hexa e um ponto final que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Vou curtir sua mensagem, vou responder, porque quem não veio até o final vai abrir os comentários e vai ver um monte de gente escrevendo hexa, hexa, como assim do nada hexa? Só vai entender quem chegou no final do vídeo, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. E essa fase do João Pedro é impressionante.